Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, queridos, por estarmos, por certo, pela segunda vez nesta casa. Eu vou ler com os irmãos, para nós ganharmos tempo, capítulo de número 6 de 2 Samuel. Vou ler o versículo de número 10 e o 11. Diz assim, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O versículo de número 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar à casa de Obed-edom, o gestor. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gestor, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom em toda a sua casa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Poderes assentar, tomar os seus assentos. Quero, nessa oportunidade, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Eliane, minha filha, a irmã Samara, que nos acompanha. O ministério de um homem ou de uma mulher, sem a sua família do lado, não é nada. Então, eu agradeço a Deus pela essa oportunidade de estar aqui, porque são elas que nos ajudam nesse ministério. Uma canta, outra intercede. E nós continuamos fazendo a obra de Deus. Congreguei com o pastor Rafael por alguns anos. Viajei, saí de Alagoinha por 3 anos e 6 meses. Retornei e estou aqui justamente com o Rafael novamente, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. A responsabilidade como essa que eu tenho, eu sou uma pessoa que gosta de agradecer a Deus todo dia, porque eu retorno à igreja. Passamos o dia, às vezes, trabalha durante a semana, vai ao culto à noite, mas a oportunidade que eu tenho, eu quero agradecer a Deus, porque eu estou vivo e estou aqui no altar da igreja do Senhor. E a responsabilidade de qualquer um de nós que assumimos esse altar para ministrar, ela é muito grande. Nós não imaginamos o tamanho da responsabilidade que é ter uma quantidade de pessoas dessa. É o pregador, é uma responsabilidade muito grande, mas Jesus nos chamou para esta obra e não podemos recuar. Jesus nos chamou para esta obra e não podemos recuar. Meus amados irmãos, eu quero nesta noite trazer uma mensagem. Não sou pregador, talvez os irmãos estão esperando, eu pastor, pregador, não, sou feijão com arroz. E aquilo que Deus colocar em nossos corações será transmitido para a igreja nesta noite. A Bíblia nos traz um relato da presença de Deus que acompanhava o povo. Se nós voltarmos um pouco no 1 Samuel, vamos ver a arca de Deus, que era a presença do Deus vivo no meio do povo. A Bíblia diz que um certo dia tinha um rei, e este rei, ele foi levado a um caminho diferente da vontade de Deus. A Bíblia trata sobre Saul e outros homens também. E nesta época tinha um homem por nome chamado Eli. Este homem, por nome Eli, ele criou, sacerdote da casa de Deus. Ele criou muitos problemas pela sua casa, pela sua família, no povo de Israel. E o que importava ao povo de Israel era a arca da aliança, ou a presença de Deus. E um certo dia, os filisteus, sabendo disso, eles lutaram para destruir, para tirar a presença de Deus de Israel. Mas o que nos traz a alegria, aquele que tem Deus na vida, que tem a presença, os nossos inimigos não será farto com a presença do Deus que temos. A Bíblia diz que Deus permite que aconteça alguns danos em Israel pela desobediência do homem. E agora, mediante os erros de Eli e seus filhos, a Bíblia fala que a arca ela é tomada. Na época do sacerdote Eli,
A arca, a presença de Deus, ela é tirada de Israel, é tirada do local de habitação de Deus, aonde Deus se manifestava todas as vezes que o povo se reunia. Mas o que nos traz, querido, é que alguém imaginou: eu vou tirar esta presença de Deus, porque a presença de Deus em Israel não só trazia alegria naquele momento, trazia o crescimento espiritual, o crescimento material. As suas plantações, ela tinha fruto abundante, porque era a presença de Deus que trazia tudo isso para a nação de Israel. Agora, alguém imagina: vou pegar esta arca, vou levar para o meio do meu povo, porque eu serei abençoado. Porém, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Pegaram a arca da aliança, do concerto de Deus, e levaram até a imagem de Dagon e colocaram lá dentro do seu próprio templo. Mas o que me traz a alegria, o que Deus separou para os seus, os inimigos podem até tentar levar, mas eles serão perturbados. A Bíblia diz que o povo larga esta arca lá dentro do templo, e no outro dia ele chega e Dagon está com a cabeça cortada e prostrada aos pés da arca. Lá dentro não tinha ninguém, lá dentro não tinha alguém que poderia fazer isso. O que aconteceu? É porque a presença de Deus era para aqueles que foi chamado para sentir essa presença. Os filisteus não podiam mexer em algo que Deus criou, e ele mexeu na igreja do Senhor, no povo de Deus. A Bíblia diz que passa o segundo dia, o mesmo assunto acontece, e chega lá, só está o seu tronco de Dagon em pé, e todo o seu corpo está fatiado. Ninguém tocou a mão. Sabe por quê? Deus não precisa de intermediário para fazer nada com teus inimigos, porque Ele é o dono da vida, Ele é que cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Dagon está somente no tronco, os seus braços estão cortados, a sua cabeça está no chão, e o melhor, a Bíblia diz que está prostrado diante da arca da presença de Deus. Deus estava mostrando para os filisteus que a presença de Deus é quem conduz tudo e todos, e todos tinham que se prostrar diante da sua presença. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eles não se renderam, eles ficaram por alguns dias com a arca ali, e eles tiram a arca daquele lugar. Mas uma coisa, querido, a Bíblia diz que naqueles dias o próprio Deus colocou algumas doenças naquele povo, aonde essa hemorroida comia, ruía as pessoas dos filisteus, porque eles mexeram em algo que não era para mexer. E eu quero nesta noite trazer o teu coração: Jesus nos chamou primeiro, e a Bíblia diz que Ele nos escolheu e deu ao mundo como povo seu, e nós somos a menina dos seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite e qual a tua situação, mas eu quero só registrar e lembrar ao teu coração o Deus que cuida de ti. Ainda que você estiver na mão dos inimigos, Ele é o dono de tudo e de todos, que está velando pela tua vida para cuidar de você. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia registra que agora o filisteu começou a ficar preocupado, porque alguns tinham sido destruídos, morrido, e os outros estavam sendo atingidos por doença crônica que destruía o seu próprio corpo. O que fizemos? O que está acontecendo? Dagon já não resolvia mais essa situação, os seus deuses não resolviam, mas eles mexeram em alguma coisa que não era para ser mexido. O inimigo, ele tem limite para nos atingir, é Deus que dá o limite. Louvado seja o nome de Jesus. E alguém se preocupava: o que iremos fazer? Precisamos devolver esta arca, porque a arca está causando um grande transtorno. Olha, eu vou te falar uma coisa nesta noite. Dentro
desse texto, o inimigo, ele sabe que ele não pode mexer com os crentes, com a igreja, com as meninas dos olhos de Deus. Mesmo assim ele continua mexendo, mas os danos virão, porque o nosso Deus, que é dono das nossas vidas, o nosso Deus que cuida da sua igreja, que não deixa os seus perecer, não vai deixar que ele venha nos destruir, porque ele é o nosso dono. Louvado seja o nome de Jesus. Nada mais importa do que a presença de Deus. E a presença de Deus estava longe de Israel. Permissão de Deus pelo pecado de Eli. Uma das coisas que me chama a atenção, querido, ou a diferença que faz pela vida de um homem. Eli era um sacerdote para atrair a presença de Deus ao templo, mas as suas ações, o que acontecia com seus filhos, a permissão dele das coisas erradas dentro do templo, afastou a presença de Deus do templo. Mas a Bíblia diz, querido, que um certo dia os seus filhos saem à guerra para tentar recuperar alguma coisa, e chega um mensageiro diante do Eli, o sacerdote, diz: olha, Ofineia morreu, os seus 2 filhos morreram, a esposa de um deles estava grávida. E a Bíblia diz, enquanto ela ouvia o mensageiro trazer a mensagem para o sacerdote ali, enquanto ele ouvia a mensagem que os seus filhos tinham morrido, a Bíblia diz que ele cai de costas, estava numa cadeira, já cego, já não enxergava mais, tinha perdido a visão, tanto física como espiritual. A Bíblia diz que ele cai para trás. Observe que a tendência de quem está sentado numa cadeira para cair, caía para frente, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Aí a Bíblia diz, enquanto isso estava acontecendo, aí a sua nora, ela estava grávida, e ela deu a luz naquela hora, e alguém dizia: olha, acabou, foi-se a glória. O nome da criança é Icabode, foi-se a glória, porque o povo tinha perdido a batalha, e a glória de Deus tinha se levado de Israel. Mas o que me alegra, querido, é que mais na frente nós observamos que havia, antes de ali morrer, uma promessa de alguém que ia nascer para fazer a diferença. Este alguém chamava-se Samuel. Samuel era um homem, uma criança que nasceu no meio de um povo corrompido, no meio de um sacerdote que o pecado e a santidade era a mesma coisa, no meio dos filhos de Eli, que ser profano e ser santo para ele é igual. Mas o que é a diferença de alguém que tem a presença de Deus? Samuel foi criado dentro do templo, com idolatria, com prostituição, com roubo, mas ele tinha a presença de Deus, e a presença de Deus nos atrai à santidade. Louvado seja o nome de Jesus. A presença de Deus nos atrai à santidade, e a preocupação, querido, daquele povo era o que ia acontecer. Israel está sem o sacerdote, o líder, mas que representação era aquela que Israel tinha? Para o povo era melhor não ter, porque a igreja ainda tem um dono, e quem está na linha de frente, quem está ministrando, ainda tem que ter a presença de Deus, porque é isso que precisamos, é a presença de Deus. Quem Deus vai usar, não importa que tenha a presença. Alguém imaginava, mas é uma criança, é apenas um jovem, mas era ele que tinha a presença. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus não podia fazer nada enquanto os filhos de Eli estivessem vivos. Sabe por quê? Quem não tem a presença tem ciúme. Quem não tem a presença tem inveja. Quem não tem a presença luta para derrubar. Mas quem tem a presença se preocupa em somar, em ter mais um, em crescer. Porque a presença de Deus é que faz a diferença na vida do homem. Louvado seja o nome de Jesus. E com isso aí o povo começou a pedir um rei. Deus nunca quis dividir o seu reino com ninguém. Deus sempre quis, e Ele quer, que a minha casa e a tua casa seja dominada por Ele, que nossas vidas estejam nas mãos dEle, que as nossas ações estejam nas mãos dEle. Deus nunca quis dividir a sua glória com ninguém. Aí o povo, depois de ter tantas coisas acontecido, visto o sacerdote morrer, os seus 2 filhos também morrer, agora ficou apenas o homem que Deus levantou, o menino por nome Samuel. Mas não sabia que diante da situação Deus estava
preparando um dos maiores homens de toda a história para fazer a diferença. A Bíblia diz que o povo olha para o que estava acontecendo e se sentia inveja das nações vizinhas, pediu um rei. Mas o que aconteceu? Esse rei por nome Saul, que Deus simplesmente permitiu, mas não foi a vontade de Deus, foi o povo que pediu. Passou-se os anos, o povo começou a entrar em um declínio espiritual novamente, porque o rei Saul, ele começou a perder a intimidade com Deus. Deus não queria dividir o seu trono, Deus não queria alguém para dizer: este é o rei, porque a Bíblia diz que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz que agora, diante daquilo ali, tinha alguém para conduzir. Esse alguém não era mais Eli, era Samuel. E a Bíblia diz que depois de Saul ter reinado por alguns anos, a Bíblia relata que Deus unge Davi, uma criança, um menino, para dar início a um ministério, que alguém estava lá simplesmente para tapar o buraco ou para preencher o espaço que o homem queria. E o que eu quero trazer ao teu coração: nós não servimos para tapar buraco. Deus nos chamou para uma grande obra. Nós não servimos simplesmente para ter a capa, para ter a túnica. Nós servimos para fazer a obra com dedicação, como ela é, porque a presença de Deus nos traz o ânimo, nos traz a alegria de fazer a sua obra. Louvado seja o nome de Jesus. E Saul, quando ouviu falar que Deus ia levantar outro rei, aí entra o que eu já falei aqui nesta noite: quem não tem chamada, ele tem ciúme, ele tem inveja, ele tem preocupação, ele acha que só ele faz, ele não quer que ninguém faça, porque tem inveja. Não foi chamado, está simplesmente num lugar que não era para ele. E Saul, quando viu Davi, olhando ainda uma criança que foi ungido, um adolescente, ele começou a ter inveja. Mas você já ouviu falar? A Bíblia Sagrada diz assim: olha, a Bíblia Sagrada nos relata que Deus tem ciúme dos seus. Ele tem ciúme. E alguém dizia agora, Davi, Saul dizia: ei, a este menino vou destruir. Mas o que me chama a atenção é que Saul tinha capa, Saul tinha todas as suas armaduras que tinha um rei, mas Saul não tinha a presença. A nação veio para destruir Israel, e a Bíblia diz que os filisteus, os mesmos filisteus que levaram a arca, que tiveram prejuízo, voltaram a Jerusalém novamente para perturbar. Mas lá tinha alguém de lá do meio dos pastos, da família de Jessé, que disse: ei, aqui tem a presença de Deus, aqui não tem filisteu, aqui tem um Deus vivo que está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quem não tem, acha que quem tem não tem. Saul olhou para Davi e disse: não, vamos botar esse aqui, porque esse aqui vai ser destruído. Ei, a presença de Deus é o suficiente para você vencer qualquer batalha. A presença de Deus é o suficiente para a igreja continuar vencendo sobre as lutas que enfrentamos. Louvado seja o nome de Jesus. Saul olhou para aquele menino, disse: é este aí. E Davi veio. A Bíblia diz que agora ele coloca, Saul pega, observando na sua mente humana, porque o homem carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais. Ele pega a sua capa, pega tudo que tinha direito de um homem, de um rei, e coloca ali em Davi. Mas Davi olhou para tudo aquilo, começou a sentir o seu corpo pesado, disse: não, eu não luto com essas armas. A arma que o meu Deus me deu é a sua presença. Isso aqui não me serve, Saul. Disse: não, você vai ser morto. Do outro lado tinha um outro inimigo filisteu, dizendo: em Israel não tem homem para vir com este cão, este menino. Queridos, a presença de Deus é o suficiente para nós derrotarmos o maior inimigo que você imagina. E eu quero abrir parênteses nesta noite para trazer ao teu coração: qual é o tamanho do inimigo que você tem enxergado pela dificuldade da vida? O Deus que é presente nesta noite, Ele estará aqui para dizer: ainda estou conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Davi olha diante daquele gigante,
Os judeus temendo, porque tinha homens grandes, homens preparados para a guerra. Alguém olha para Davi: o que vamos fazer com este menino? O que iremos fazer? O que é que este menino vai contra esse gigante? Mas o que me chama a atenção é que o homem que foi chamado por Deus, as armas deles é simples. Ele não precisa fabricar armas, ele não precisa fabricar nada para enfeitar o seu ministério, porque tudo é natural e acontece no momento. Davi olhou e disse: não, esta espada não me pertence, essa capa não me pertence. Eu sou acostumado a estar no meio dos pastos, cuidando das ovelhas do meu pai. Eu vou ao ribeiro, pegou 5 pedrinhas. Isso aqui são armas naturais que Deus deu. Disse: olha, eu não tenho medo desse inimigo. E diante da situação, a Bíblia diz que quando ele lança a primeira pedra na cabeça do gigante, era para cair para trás, caiu para frente. O que é isso? Não foi a arma humana, foi o poder de Deus, a presença de Deus na vida de Davi. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, se Saul tinha a fúria de Davi, ele começou a ser o inimigo número 1 da vida de Davi. Deixa eu te falar uma coisa: estamos vivendo em um século 21, onde as nossas lutas são internas, as nossas guerras são internas. E até quando vamos temer a isso aqui? Eu quero falar nesta noite ao chamado: não tenhas medo. Estamos no abrir e fechar de olho do arrebatamento da igreja, e se levantarão muitos contra nós de dentro, para destruir o teu ministério, para destruir a tua vida, para não querer que você cresça. Mas entenda uma coisa: se você tem a presença, não se preocupe com os inimigos. Ele pode vir de Israel, pode vir dos filisteus, pode vir da Síria. A presença de Deus é o suficiente para você sobreviver. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. A presença de Deus é suficiente para você manter o seu ministério de pé. E nós estamos vivendo em uns dias difíceis de preocupação e de desleixo a respeito da obra de Deus, porque qualquer coisa estamos jogando a toalha. E podia vir de fora, mas vem de dentro. Quem é você? Você é da linhagem de Davi ou de Saul? É dos medrosos, é dos covardes, ou é do corajoso que Deus chamou mediante o tamanho do gigante? Do lado tinha Saul, que era o inimigo, na frente estava o gigante Golias, mas na presença dele tinha Deus que estava com ele para vencer a batalha. Louvado seja o nome de Jesus. A batalha, ela precisa ser vencida, mas ela só vai ser vencida pela presença de Deus. Estamos acostumados a usar expressões: cadê a igreja de antigamente? Eu te pergunto: cadê os Davi que ainda tem as armas simples da oração, as armas simples da sinceridade, as armas simples do amor, as armas simples do evangelismo, as armas simples de fazer a obra de Deus sem se preocupar com o que vai ter em recompensa? Cadê os Davi que está lá no campo trabalhando? Aí a Bíblia diz: enquanto Davi estava trabalhando, Deus não chama desocupado. A presença de Deus preenche a vida de quem está ocupado. Estava no campo, os seus irmãos estavam lá, todos bonitos, formosos, estudou bem mais do que Davi, mas não tinha a presença. Aí Deus busca Davi lá no campo para vencer. O que eu quero trazer ao teu coração nesta noite: não se preocupe com o diploma de alguém, porque alguém estudou mais do que você, porque alguém prega mais do que você. Não, se você tiver a presença, você vai ser vitorioso. Se você tem a presença, você vai vencer esta guerra. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que agora Davi se preocupa com uma coisa. Depois de Saul acontecer tantas coisas com ele, a Bíblia diz que Davi se preocupa: eu preciso ser o rei, foi Deus que me chamou, me colocou aqui, mas Israel precisa de algo, não sou eu que preciso da presença. Nós precisamos buscar a arca da aliança para nós voltarmos ter os culto avivado em Israel ou em Jerusalém. A Bíblia diz, querido, que agora Davi coloca um propósito no seu coração.
de ir buscar essa arca, porque a preocupação de um obreiro, de um pastor, de uma pastora, é não só dele ou dela pregar, mas que todos preguem, todos ensinem, todos cantem, todos sejam alegres através da presença. Davi tinha a presença de Deus, mas a arca tinha sido levada, estavam lá, e a Bíblia diz que estava 20 anos essa arca na casa de uma família, e nada aconteceu, não tinha acontecido nada. Aí Davi olha para a situação, os homens tinham medo, porque aonde a arca passou, em casa que não estava apropriado para receber ela causou danos. Porém, estava em uma casa há 20 anos e nada tinha acontecido, nem de bom, nem de mal. A Bíblia diz que Davi pega um carro novo. Observe que no meio do ministério nós passamos por experiência. Davi, um homem que já tinha uma certa experiência, mas ainda novo, pega o seu carro novo, coloca nos bois e vai buscar a arca, porque ele precisava da arca, que era a presença de Deus, nem só na sua vida, mas no meio do povo de Israel. E a Bíblia diz que agora Davi vai e toca, eles pega, coloca ali e sai. Mas no meio da caminhada, ele esqueceu de observar algumas coisas que Deus recomendou. A Bíblia relata que aqueles dois homens que estavam à arca, os bois por alguns momentos, a carga pendeu da arca. Aqueles dois homens tocaram na arca e morreram. Davi ficou preocupado. A Bíblia diz que ele se entristeceu muito pelo acontecido que tinha acontecido. Mas uma coisa é que me chama a atenção: tinha alguém por nome Obed-edom, e esta arca, naquele momento, Davi parou, colocou a arca na casa de Obed-edom e foi ver o que tinha acontecido, analisar a lei do Senhor. E ele viu que ele tinha infringido em algumas coisas, porque não podia tocar. Quem tinha que carregar a arca eram os levitas. Tinha ali dois homens que não estavam de acordo à vontade de Deus e as suas regras para carregar. Mas depois de 3 meses, a Bíblia diz que a notícia correu: a presença de Deus em Obed-edom tem sido grande. O homem era pobre, está rico. O homem era fraco, está forte. O homem está cheio da presença de Deus, porque a arca está lá na casa dele. O que me chama a atenção, querido, é que você, animado através da presença de Deus, você consegue animar outro que está na sua volta. E a notícia correu que a presença de Deus na casa de Obed-edom era grande, e Davi se animou depois de ter conseguido ver o projeto de Deus e 2 homens morrer ali. Ele começa a se animar, disse: agora iremos fazer tudo certo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos trazer a arca novamente para o seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. O que eu quero nesta noite, querido, trazer ao teu coração, não é o suficiente trazer a arca, mas tem que preparar o lugar da arca. Louvado seja o nome de Jesus. Não é o suficiente lutar com seus inimigos para trazer a arca de qualquer jeito. A arca precisa de um lugar limpo, um lugar adequado, um lugar que lhe suporte da forma que ela é. E o povo de Israel, o próprio Davi, não estava preparado para receber. Mas tinha lá Obed-edom, disse: ei, eu serei o primeiro a receber essa presença. A presença de Deus para alguns é escândalo, mas Paulo diz que para nós é poder de Deus. Para alguns é vergonha, mas ele disse: olha, para mim é o poder de Deus manifesto na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto alguém se preocupava, essa arca já matou muitas pessoas, quebrou a imagem de Dagom, já destruiu 2 homens de Deus. Não quero aqui não, eu quero aqui, porque a minha vida está preparada para receber essa presença. E depois de 3 meses, observe que ficou 20 anos na casa de um homem e nada aconteceu. Eu quero trazer ao teu coração: não é suficiente vir à igreja, vir à escola dominical, vir aos cultos e não poder sentir essa presença. Em vão será a tua vinda a este lugar, mas você precisa passar aqui. Eu vim pela manhã, senti a presença de Deus. Eu vim à noite, a presença foi real. Se eu passar a madrugada aqui, a presença continua, porque é a presença que traz a diferença na vida do homem. Louvado seja o nome de Jesus.
Deus é quem faz a diferença. Não está marcando quantos anos de cristão você tem, não está marcando quantos anos de ministério você tem. O que importa é a presença de Deus. Porque se falasse em experiência, o Eli era mais velho do que Samuel, Saul era mais velho do que Davi, mas quem tinha presença? Nós estamos falando de uma presença presente nos nossos dias atuais. Que alguém está olhando para a dificuldade no mundo geral, dizer: as igrejas vai se acabar, parece que não tem mais doutrina, parece que não tem mais pregadores, parece que não tem mais palavra. Mas Jesus disse: olha, eu, o Senhor, sou o mesmo que não mudou. O Deus que estava com Davi, o Deus que estava na casa de Obed-edom, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite para avivar o teu coração, para trazer ânimo para o teu ministério, para trazer alegria para aqueles que estão tristes. É o mesmo Deus, não mudou. Não mudou. O mesmo Deus que está nesta noite visitando corações aqui é o Deus que visitou Obed-edom, é o Deus que trouxe a presença a Davi. E a Bíblia diz que essa presença era tão real na vida de Davi. Enquanto os espíritos imundos estavam na vida de Saul, aí Davi, com o coração livre para adorar, pegava as suas ferramentas de adoração, as suas harpas, os tamborim, e começava a louvar o nome do Senhor. E naquele momento os inimigos paravam, os demônios aquietavam em Saul. O que é isso? A presença de Deus. Até os inimigos ele obedece, porque é o Senhor que é o maior do que tudo e todos, e Ele quer nesta noite fazer coisas grandes em nossas vidas, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. O tempo passou, a arca voltou para a casa de Deus. Uma das coisas que Davi fez, que no primeiro momento ele não fez, a Bíblia diz que os homens davam 6 passos, e Davi parava: ei, para todo mundo, vamos sacrificar ao Senhor. O primeiro momento ele não fez sacrifício nenhum. O desejo dele, do ânimo dele, é levar a arca para a casa de Deus. Mas ele esqueceu do principal. Em todos os momentos, para haver manifestação de Deus, precisava ter sacrifício. E Davi esqueceu desse simples detalhe. E o que eu quero trazer nesta noite: qual é o teu sacrifício para você vir para o culto e voltar alegre? O culto não começa aqui 6 horas da noite ou 7 horas, não. O culto começa quando o dia amanhece na tua casa, enquanto você está lavando os pratos e adorando o nome de Jesus. Está no seu escritório, mas eu estou adorando o nome de Jesus. Eu estou aqui com um serrote na mão, fazendo um caixote aqui para encher essa viga, mas estou adorando o nome de Jesus. Estou me preparando para receber a presença de Deus à noite. Enquanto você está de frente do computador na tua empresa, mas você está ali com o olho ali, mas a mente no culto que vai acontecer, você começa a prestar um culto de adoração. Se você esperar adorar a Deus simplesmente na hora que você chegar aqui, você vai se acostumar a passar 20 anos com a presença aqui na vida de outros, não na sua. Mas Obed-edom, ele disse: olha, eu só tenho pouco tempo, eu não sei até quando vão levar a presença de Deus na minha casa. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho. Eu não tenho data marcada, não fiz um contrato, mas enquanto a presença estiver na minha casa, eu vou usufruir desta presença. Aprende a usufruir da presença de Deus, que ela ainda está sobre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aprende a usufruir do que você tem. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas ele fez uma promessa: eu não vou te deixar sozinho, eu vou deixar alguém para me representar aqui na terra. E esse alguém é o Espírito Santo, aquele que chega no momento da tristeza, no momento que você passou um dia angustiado, mas se dobra diante dele e ele começa a falar o teu coração, sem ser palavra de pastor, de pastora, de irmão, de irmã. É aquele que fala, e a Bíblia diz que ele intercede por mim e por você com gemido inexprimível. É o que vai às juntas e medulas, que penetra a divisão da alma. É aquele que vai além da medicina. É aquele que faz tudo em nossas vidas. E ele está aqui para entrar no teu coração, na tua mente, trazer à tua vida uma vida de sacrifício. E tem sacrifício, tem adoração. Aonde tem sacrifício, tem a verdadeira adoração. Observe que a vida de Davi,
de santidade, não mudou nada. Da primeira leva da arca, onde os homens morreram, para a segunda ele conseguiu levar para o templo. Simplesmente foi um detalhe: sacrifício. Não foi a vida de Davi. E às vezes nós questionamos: o porquê dá errado em mim? Eu não estou em pecado, não estou fazendo nada errado. O que está acontecendo? Observe que Davi ficou 3 meses para parar e analisar: onde foi que eu errei? O que foi que Deus te falou? O que foi a recomendação dele? Que faça sacrifício. Aí ele lembrou disso: olha, quando eu descer espaço com o povo, vamos matar o novilho cevado, vamos comemorar, porque ele está presente, porque a presença de Deus, ela merece o nosso esforço, o nosso sacrifício. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero nesta noite, querido, para encerrar essa mensagem, trazer ao teu coração. Eu não sei como você entrou aqui, qual é a tua vida do dia a dia, e nem quero saber. Eu vim aqui simplesmente para trazer a mensagem de Deus para o teu coração. Mas a mensagem de Deus é direcionada ao sacrifício. Nós estamos pregando um evangelho de facilidade e esquecendo que é de sacrifício. Quando Deus chamou um dos primeiros homens, ele leva ao monte Moriá, e o seu único filho, o único filho da sua esposa verdadeira, disse: olha, eu preciso de um sacrifício. E o sacrifício que é o teu filho. A Bíblia diz que ele não mudou distância, ele foi até aquele local, preparou o espaço. Observe que para adoração precisa de um local preparado, uma terra fértil onde pode realizar o sacrifício. A Bíblia diz que agora ele leva o seu filho, vai com ele, o moço, o menino amado, mas foi Deus que pediu. Louvado seja o nome de Jesus. E ele vai até aquele local, faz tudo que o Senhor mandou. E na hora dele ir fazer o sacrifício do menino, aí a voz do Todo-Poderoso, que está aqui nesta noite, disse: não faça tal coisa, porque Deus proverá para si o cordeiro. Observe, querido, que iniciou com sacrifício, mas Jesus na cruz do Calvário, ele olhando para a humanidade perdida, para mim e para você, que não era para estar dentro dessas 4 paredes, dentro desse templo, com esse Jesus no coração. Não, nós tinha todo motivo para não estar, mas ele disse: olha, pelo sacrifício de sangue do cordeiro, sem mancha, sem mácula, aí Jesus veio ao mundo, morreu, ao 3º dia ressuscitou. Mas todos viram o sacrifício ali na cruz. Sabe para quê? Para que hoje essa presença esteja entre nós, para nos ajudar, para nos dar fôlego de vida, para dar ânimo para o nosso ministério, para a nossa família, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Mediante a circunstância da vida, a gente encontra alguns inimigos que você nem imagina. Em alguns pontos não é inimigo, é pessoas que o próprio Deus usa com palavras que distorcem aquilo que você espera, para provar quem somos nós. Observe, no ano de 2007, eu estive em uma sala de um médico chamado Davi, e ele olhou para mim e para minha esposa e disse: você quer esposa? Você quer esposa ou filho? Qual é o risco de você ter um filho e não ter nem filho nem esposa? Porque morrerá os 2 no parto. Mas passou alguns dias, Deus nos fez uma promessa de não dar um filho. E ali está minha filha cantando, adorando o nome de Jesus. Aí esse mesmo Davi, ele escreve no Salmo de número 139, o verso 6, dizendo: olha, Senhor, a tua ciência é para mim maravilhosíssima. Ele estava dizendo: a tua ciência é acima do meu conhecimento, a tua ciência é acima do conhecimento humano. Ali os médicos estudou, não poderia ter filho, mas eu encontro na Bíblia várias mulheres que eram estéreis, mas Deus concebeu e deu filho. A minha esposa foi mais uma delas que Deus concebeu, e está aí minha filha com saúde, cantando, louvando o nome de Jesus. O que é isso? É a presença de Deus que está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. E você pode imaginar aquele médico foi usado pelo diabo? Não, o médico ele estudou para dar o diagnóstico do que ele estudou. Mas o Deus que eu sirvo, que você serve, ele está acima dos médicos. Ele
está acima de qualquer homem aqui na terra. E aquilo que o homem colocou a sentença sobre você, entregue nas mãos de Deus, porque Ele tem resposta. A Bíblia diz que a última palavra, ela vem de Deus, não é de homem. Os homens, ele que dependesse dele. Davi disse: olha, ai de mim, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, os meus inimigos já tinham me destruído vivo. Mas ele disse: mas a sua presença está comigo, e eu tenho segurança que Ele está presente. Louvado seja o nome de Jesus. Me dá tristeza, querido, quando eu ouço o povo, alguns irmãos, pastores, obreiros, crentes, ficar preocupado e se escondendo de atrás de alguns questionamentos. Eu não vou para frente por causa de alguém, por causa da pastora, por causa do pastor, por causa de irmão. Ei, se você tem a presença de Deus, ninguém vai impedir o teu ministério, a tua vida, você cantar, você pregar. Porque se o pastor não quiser que você pregue na igreja, o ponto de ônibus está ali para você pregar. As cadeias te esperam, os hospitais te esperam. Por que questionamento? Quem tem a presença não tem muito questionamento. Quem tem a presença não fica preocupado com colocar os status no seu ministério. Quem tem a presença faz a obra onde ele passa. Se ele passa dentro da roça, ele glorifica a Deus. Se ele está na igreja cheia, está tudo bem, porque é a presença que traz alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Mas analisando os dias que estão assim, de mal a pior, e quem é você, quem somos nós? Diante da situação, vai ser mais um? Ou vai ser um Davi que não vai se preocupar com isso? No meio das caladas da noite, alguém olhava, Saul olhava para Davi e disse: esse menino vai morrer. Mas Saul não viu o urso que ele tinha torado no meio. Saul não viu nada que tinha acontecido lá nas escondidas. Olha, o pastor pode até tirar você de circulação, o irmão pode não dar oportunidade, mas o irmão não vê as madrugadas que você passa de oração, o irmão não vê o jejum que você faz, o irmão não conhece o teu coração e não sabe como está a presença de Deus na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos, querido, vivendo esses dias de angústia de algumas pessoas, ministério frustrado, pessoas preocupadas. E como iremos prosseguir com a igreja avivada com esses dias? Se você tem a presença, não importa quem está ao teu lado, se é Filisteu, se é Saul, se é Eli, você está vivo. O povo olhava: Samuel vai se corromper, porque está no meio dos filhos de Eli, mas ele está no templo. Mas enquanto o velho estava cego, não conseguia enxergar as coisas espirituais, aí Deus falava com o menino. A voz ele não entendia, mas Deus falava com o menino. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto eu ficar questionando, porque já tenho 20 anos de crente, tenho não sei quantos anos de pastor, tem os meninos que Deus vai levantar para fazer a obra. Enquanto você ficar preocupado, quem tinha que estar ali era eu. Deus está trazendo os Davi lá no meio do mato, no meio de lá de onde você nunca viu, para fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Essa Bíblia não é mentirosa, e Deus cuida dos seus em um mínimo detalhe. Essa obra não precisa de um homem, essa obra não precisa da mulher, essa obra é de Deus. Entenda uma coisa: se você não quiser fazer, tem alguém para fazer. Se você não quiser pregar, Deus tem alguém para pregar. Saul olhou e disse: ei, eu não vou não, mas o capacitado sou eu, a formação sou eu, quem tem a capa sou eu, quem tem o direito sou eu. Aí Deus disse para Samuel: você vê, Samuel, com os teus olhos, mas os meus olhos veem além dos teus, Samuel. Eu sei o que está por dentro de Saul e sei o que está por dentro de Davi. Não se preocupe com o que alguém fala de você. Se preocupe em você vir aqui e atrair a presença de Deus. A presença de Deus é o suficiente para o ministério ser próspero, para a família ser liberta, para o casamento ser restaurado, para a filha voltar à igreja, porque é a presença que atrai. Me desculpe
desculpe essa expressão, mas eu fico triste com o que eu estou ouvindo. Eu tenho que fazer alguma coisa para atrair alguém para vir à igreja. Mas não é eu que vou atrair, não é o pastor que vai atrair, a pastora, o irmão. Quem atrai é a presença. Quem atrai é a presença. As nossas inovações não vai conseguir manter alguém aqui dentro se não tiver a presença. Mas é um culto de jovem, vamos fazer alguma coisa, atrair. O jovem precisa disso, precisa. Mas se não tiver a presença, não fica. Amanhã está lá de novo. Mas se vir aqui, a vida de jovem, fui jovem na igreja e sei que precisa sair, precisa se divertir, mas precisa primeiro ter a presença na vida. Se tiver a presença, ele entra na faculdade, sai crente. Ele entra no emprego, sai crente. Aonde ele for, ele vai e volta, porque a presença de Deus é real. Ele pode ser criado no meio dos filhos de Eli aí, mas à madrugada ele ouve a voz de Deus, porque tem a presença. Louvado seja o nome de Jesus. E porque se preocupa? Estamos criando os nossos próprios méritos para tentar atrair o povo vir à igreja. Mas eu te pergunto, esse povo que vem à igreja, porque atraímos, tem a presença, fica aqui, continua aqui? É a pergunta para mim e para você como igreja. E estamos, querido, vivendo os últimos dias, aonde cada igreja tem o seu modelo de forma de trabalhar para chamar a atenção de alguém. Mas eu quero te informar uma coisa: a presença de Deus é a mesma da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus, da igreja Deus Amor, da igreja Universal, da igreja Internacional da Graça. A presença tem que ser a mesma. Se mudar aí, não vai conseguir. Obed-edom recebeu na casa dele, disse: olha, eu estou preparado para receber essa presença, porque quando chega a presença de Deus tem harmonia. Você pode não ter o que você queria ter no seu armário, no seu guarda-roupa, um carro na garagem, mas você tem paz com a esposa, tem paz com o filho, tem paz com o esposo, tem paz com o companheiro de ministério. Sabe por quê? Tem a presença. Quem tem a presença não anda querendo contenda, não anda brigando com o outro, não anda disputando o carro na igreja, não. Quem tem a presença quer fazer a obra de Deus. Quem tem a presença, a preocupação dele é receber o que Deus tem para ele e distribuir. Quem tem a presença não tem preocupação que vai acontecer amanhã. Ele quer saber que hoje ele estará aqui para cultuar o nome de Jesus. Se é ele que vai pregar, amém. Se é pastor, amém. Eu quero é a presença de Deus. E que esta presença nesta noite ele chegue à tua vida, o teu ministério, o teu casamento, a tua vida profissional, para você ver que prosperidade aqui não está falando na quantia bancária que você tem, mas na alegria que você transmite dentro da sua casa. A presença de Deus manifestada aqui na vida de cada um de nós reflete o dia que passamos dentro da nossa casa. Entenda isso. O que acontece aqui à noite, num culto como esse, está refletindo o dia que você passou lá dentro da sua casa. Se lá teve paz, você vai cultuar e ter a presença aqui. Se lá teve harmonia, você vai conseguir cultuar o nome de Jesus. Alguém está conversando? Eu estou adorando porque eu vim adorar esta presença. É essa presença que me importa. Essa presença que trouxe esse povo aqui nesta noite. É essa presença que alcançou cada um de vocês. E pense uma coisa: aqui tem obreiros. Eu vi este jovem se alegrando. Isso é motivo de alegria para a gente ver pessoas com uma idade como essa fazendo a obra com alegria. E quando eu vejo aqueles novos para baixo, abatido, triste, parece que não tem Deus na vida. Queridos, nada disso aqui iremos levar. A melhor coisa é nós ter a presença de Deus para quando a igreja, Jesus ir buscar a sua igreja, nós estamos preparados. Ei, eu recebi a arca da aliança na minha casa, a presença de Deus. E se a trombeta soar hoje, eu tenho segurança que eu vou subir com ele. Isso é importante. Não venha para o culto preocupado o que vai comer amanhã, o que vai vestir amanhã, o que vai ganhar amanhã. Não, venha para o culto. Eu vou atribuir a Deus o que Ele fez por mim. Eu vou adorar, eu vou sacrificar a Ele,
porque Ele é poderoso. Talvez o que você não conseguiu hoje, você veio adorar, você chega em casa e está lá. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que cuida da sua igreja. O inimigo não vai roubar o que Deus te deu. Saul tentou destruir Davi por algumas vezes. Aí Davi passa por ele, está lá, tira, aponta as suas vestes e mostra: ó Saul, o que tem dentro de você não é o que tem dentro de mim não. Dentro de você tem um espírito maligno, mas aqui dentro tem a presença de Deus. Eu podia te destruir, foi ungido por Deus, te jogar na lama, acabar com a tua vida, mas eu não posso fazer longe de mim tocar no escolhido do Senhor. Por mais atitude errada de alguém contra a tua vida, você não pode pagar mal com mal, porque a Bíblia nos ensina. A Bíblia cortou a ponta das suas vestes e mostrou. Ele disse: ei, eu estou livre, porque eu tenho uma presença. As minhas mãos não serão manchadas, Saul, pela tua vida, porque a presença de Deus é suficiente para me livrar de você e dos meus inimigos. Louvado seja o nome de Jesus. Que nesta noite, queridos, esta palavra fique ao coração da igreja. Aconteça o que acontecer, mas não perca a presença de Deus. Todo mundo, todo ser humano passa um dia mau, dia de angústia, mas a angústia não é para tirar a presença de Deus. A angústia é para nos aproximar desta presença. As percas não é para tirar da presença de Deus, é para aproximar o homem da presença de Deus. E às vezes nós perdemos coisas valiosas para nos aproximar de Deus, que se Deus não tirar, não iremos estar próximo da sua presença. Analise nesta noite essa mensagem e coloque no seu coração: a presença de Deus é o suficiente para eu sobreviver no mundo de guerra, o mundo de disputa, o mundo de inveja, o mundo de engano, o mundo de tantas coisas malignas. Mas eu estou livre porque eu tenho uma presença. Eu estou livre. Você percebeu quantas pessoas morreram de 4 anos para cá e você tem a oportunidade de estar aqui hoje cultuando a Deus? Você percebeu quantos foram para as cadeias ser preso e condenado até a morte, e você está aqui dentro hoje dizendo: eu estou servindo ao Deus Todo-Poderoso? Você já percebeu quantos foram, estão na UTI e não tem mais expectativa de voltar para ver a luz do dia, e você está aqui hoje para adorar o nome de Jesus? Aprenda a ser grato a Deus, porque a presença dele é o suficiente para nos alimentar. Que o Espírito de Deus continue falando sobre esta igreja, sobre a vida deste ministério tão lindo. Que Deus abençoe a pastora, todos os pastores e pastoras que estão aqui, e ore pelas nossas vidas, ore pela minha família. E às vezes Deus prepara a gente para uma obra tão difícil que a gente imagina: não vou aguentar, não vou suportar. Tiago, para concluir, Tiago disse: olha, Deus não dá luta ao homem além do que ele pode suportar. Se a carga está sobre você, você não vai morrer com ela, porque Deus te conhece, é o teu dono, e não vai deixar você perecer. Que o Espírito de Deus continue falando ao coração da igreja, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.